vamos lá aqui agora para a gente entender um pouco. A gente entendeu a parte, é, a perícia, falou sobre a NR15, falou sobre a NR16. Agora a gente vai entender um pouco sobre as normas aqui da Fundacentro. E é interessante a gente saber sobre normas de higiene ocupacional que estão relacionadas aqui. A gente vai falar sobre NH0, NHO01, NHO09, NHO10. Então aqui, o que é a NHO01? Ela fala sobre a avaliação da exposição ocupacional ao ruído, tá? A gente vai passar um pouco aqui e aqui é bom a gente entender algumas definições, tá? É, primeiro, o que é ciclo de exposição? Ciclo de exposição é o conjunto de situações acústicas ao qual é submetido o trabalhador, em sequência definida e que se repete de forma contínua no decorrer da jornada de trabalho. Ou seja, há uma atividade que ele faz de forma igual, é, que se repete. Por exemplo, ele vai. Vou dar um exemplo, talvez fique mais fácil aqui. Um ônibus, ele faz um trajeto, ele sai do ponto A, vai até o ponto B, né? E depois ele vai do ponto B ao ponto A. Então, o início do trajeto do ônibus até o final do trajeto, o ponto inicial até o ponto final, é um ciclo. Do ponto final ao ponto inicial é um outro ciclo. Então, se você medir o ruído do ponto A ao ponto B, na média, ele vai ser igual do ponto B ao ponto A. Gente, você tem que entender o seguinte: na média, isso não quer dizer que vai ser sempre assim. Até porque, se vamos supor que você está no seu carro aí, eu vou pegar o aparelho aqui, ó, o dosímetro, tá? E nós vamos fazer o seguinte, ó, vou fazer a medição de ruído da sua casa ao seu trabalho. Se eu fizer a medição de ruído hoje, e se eu fizer essa medição de ruído amanhã, com você, só você dentro do carro, dirigindo para trabalhar, muito provavelmente a medição de ruído de um dia vai ser diferente do outro. Por quê? Num dia você escuta uma música, no outro você escuta outra, no outro tem alguma máquina que passou do lado, no outro tem algum carro que passou com um barulho mais alto ou um caminhão. Então, vão ter variações de medições. Segunda coisa, o critério de referência, tá? É o nível médio para o qual a exposição por um período de 8 horas corresponderá a uma dose de 100%. Ou seja, ele está equivalendo, o critério de referência é simplesmente colocar num período de 8 horas com uma dose de 100%. Se você não sabe o que é dose ainda, vou explicar para vocês. Dose, tudo isso aqui, gente, está sendo retirado da norma, tá? Essas definições, símbolos e abreviaturas, só estou falando para vocês aqui para talvez ficar mais fácil. O que é dose? Dose é o parâmetro utilizado para a caracterização da exposição ocupacional ao ruído, expresso em porcentagens de energia sonora, tendo por referência o valor máximo de energia sonora diária admitida, definida com base em parâmetros estabelecidos. O que quer dizer isso? Eu tenho uma dose de 100%, ele quer dizer que aquilo é o máximo estabelecido para o dia, tá? Dose diária. O que quer dizer dose diária? A dose referente
a jornada diária de trabalho. O que quer dizer dosímetro de ruído? O que quer dizer o dosímetro de ruído? É um medidor integrador de uso pessoal que fornece a dose da exposição ocupacional ao ruído. O que quer dizer integrador? Porque ele usa a integral, né? Quando a gente, para vocês já fizeram todos em engenharia, sabe que a integral ela soma, ela vai somando, né? Quando eu integro, eu vou somando, né? Então, o integrador ele faz a integral de da exposição ocupacional ao ruído. Aqui, a norma ela fala de algo muito importante. Vejam bem, ela fala de grupo homogêneo. E ela fala o seguinte: correspondente a um grupo de trabalhadores que experimentam exposição semelhante, de forma que o resultado fornecido pelaquela avaliação da exposição de parte do grupo seja representativo da exposição de todos os trabalhadores que compõem o mesmo grupo. Lembra que eu falei com vocês que quando a gente faz uma seleção do funcionário paradigma que vai ser analisado, esse funcionário paradigma, ele faz algo, ele tem que ter as condições parecidas com o do outro, né? Por exemplo, eu estou nessa sala aqui de gravação. Se tivesse uma pessoa aqui do meu lado ou do lado de lá da mesa, ela estaria submetida às mesmas condições ambientais que eu. Quais seriam essas? Teria um risco ergonômico, né? Eu estou aqui, estou submetido a um risco ergonômico, tenho um ruído, né? Ruído basicamente provocado por mim, né? Que estou falando, mas por ser um ambiente fechado, ele se amplifica. Então, assim, se a pessoa estivesse do lado de lá, ela estaria submetida às mesmas condições. O ruído medido do lado de cada mesa ou de lá, obviamente, ele vai ter uma pequena variação. Mas como grupo homogêneo, é muito baixa essa variação, né? Então ela pode ser considerada o mesmo ruído aqui. Por quê? Além da minha voz, às vezes tem um equipamento que está ligado, ou um ar-condicionado, você vai ter um ruído do ar ou de um outro equipamento, e esse ruído vai se somar. Por quê? No ambiente de trabalho não é só um que fala. Eu estou falando aqui agora, mas você teria no ambiente de trabalho, se tem uma mesa aqui do lado, a outra pessoa poderia estar falando. Então, a gente poderia considerar isso aqui como um grupo homogêneo. Agora, a gente vem para outro índice da norma, ele fala de incremento de duplicação de dose, ou o Q, né? Ele é representado pela letra Q. Ele é um incremento em decibéis que, quando adicionado a um determinado nível, implica a duplicação da dose de exposição ou redução para a metade do tempo máximo permitido. Se vocês lembrarem, a gente falou de Q3 e Q5. Então, o que esse incremento está falando? Olha o que ele fala, hein? Olha aqui. Implica a duplicação da dose de exposição ou redução para a metade do tempo máximo permitido. Então, se eu tenho 8 horas com Q5, quando eu duplico, eu vou a
90 decibéis em 4 horas, que eu poderia estar permitido, ou reduzir pela metade, 16 horas a 80 decibéis. E agora é o seguinte, a gente vai falar sobre limite de exposição, ou LE. É o parâmetro de exposição ocupacional que representa condições sobre as quais acredita-se que a maioria dos trabalhadores possa estar exposta repetidamente, sem sofrer efeitos adversos à sua capacidade de ouvir e entender uma conservação normal. Em resumo, gente, olha só, falou tudo isso aqui, mas o que quer dizer? Simplesmente o limite de exposição. Por exemplo, na NR15, o limite de 85 decibéis, né? É um limite de exposição. Limite de exposição valor teto, LEVT, corresponde ao valor máximo acima do qual não é permitida exposição em nenhum momento da jornada de trabalho. Vocês vão ver na tabela da NR15, no anexo 1, que tem-se o limite definido que, acima daquele valor, não se pode ter mais exposição humana ali. Por quê? É a partir dali, daquele limite, se tem um nível que qualquer tempo de exposição pode causar invalidez permanente. O que a norma fala também? Às vezes ela fala de alguns termos mais técnicos e que a maioria às vezes não utiliza. Por exemplo, medidor integrador de uso pessoal. O medidor, o que é esse medidor integrador de uso pessoal? É um medidor que pode ser fixado no trabalhador durante o período de medição, fornecendo, por meio de integração, a dose ou o nível médio. Ou, em resumo, o dosímetro. Então, a gente já passou por esses termos e a gente vai continuando alguns outros termos. Medidor integrador portado pelo avaliador. Você pergunta assim, o que será isso, né? Medidor operado diretamente pelo avaliador, que fornece por meio de integração a dose ou o nível médio. Então, percebem que são termos muito próximos aqui? Vamos lá. Nível de ação. Esses são termos, isso aqui é um termo muito importante. Quando a norma fala o nível de ação, vamos ver o que está escrito detalhadamente aqui, depois eu explico para vocês. Valor acima do qual devem ser iniciadas ações preventivas de forma a minimizar a probabilidade de que as exposições ao ruído causem prejuízos à audição do trabalhador e evitar que o limite de exposição seja ultrapassado. Lembram que a gente falou do Q5, do Q3? Se eu pegar o 85 e pegar o Q5 com 16 horas, eu vou ter um nível de ação a 80 decibéis. Ou seja, o nível de ação vai ser aonde eu tenho que começar a trabalhar. Aqui, o nível de ação ele já causa danos à saúde? Não. Olha o que ele fala, ó. Causam um nível, vamos ler aqui de novo, ó, valor acima do qual devem ser iniciadas ações preventivas de forma a minimizar a probabilidade
de que as exposições causem prejuízo à audição do trabalhador. Então, ainda não é um prejuízo ali para o trabalhador, mas ele já está numa faixa que pode vir a causar. Então, a gente tem que, entrou no nível de ação, a gente tem que atuar para melhorar a saúde do trabalhador. Mas isso não é o foco aqui do curso, porque o foco do curso é medições de ruído para perícia. O nível de ação ele está muito focado na higiene ocupacional e ações da higiene ocupacional. Vamos falar agora sobre o NEC, que é o nível equivalente. Ou seja, o que a norma fala? O nível médio baseado na equivalência de energia e ele define a expressão, né? Ele define, vocês estão vendo aí na tela, qual é a expressão. E vocês podem ver que ele está relacionado à pressão sonora instantânea, à pressão sonora de referência igual a 20 megapascal. Então, o que esse nível equivalente vai medir? Ele vai ser baseado na equivalência de energia. Então, a partir daí, desse nível de equivalência de energia, ele vai chegar no nível médio, tá? Aí, a norma também nos fala sobre nível de exposição. É o nível médio representativo da exposição ocupacional diária. Notem que aqui é o representativo da exposição ocupacional diária. Agora, a gente vai falar de uma das coisas mais importantes dessa norma, que é o NEM. É o nível de exposição normalizado. Notem bem essa palavra que ele fala normalizado. Vamos ver o que a norma fala para a gente? Que é essa definição. Nível de exposição convertido para uma jornada de 8 horas diárias, para fins de comparação com limite de exposição. Em resumo, ele pega qualquer jornada, se eu trabalhei 2 horas, se eu trabalhei 10, se eu trabalhei 5, se eu trabalho 8, se eu trabalho 16 exposta ao ruído, né? Se eu trabalho 12 horas, vamos supor que eu trabalhasse 12 horas, mais 2 de hora extra, eu trabalhasse 14 horas, né? Ele vai normalizar. O que é normalizar? É falar o seguinte, olha, eu vou jogar o número como se eu estivesse jogando para 8 horas. Então, se eu trabalhei 16 horas a 90, 16 horas e tô 16 horas a 80 decibéis, seria o mesmo que 8 horas a 85 decibéis. Ou, se eu trabalhei 4 horas a 90 decibéis, seria o mesmo que 8 horas a 85 decibéis. Esses dois casos, gente, tanto 80 quanto 90, eu estou considerando o Q5. Tá? Se eu fosse considerar o Q3, seriam 4 horas a 88 decibéis. Mas estou considerando aqui o Q5. Mas não importa, pode considerar um, pode considerar o outro, não importa. Então, simplesmente para mostrar que o NEM é normalizado para 8 horas. E isso é muito importante, porque esse é um dos pontos do índice de referência mais importantes desse capítulo da norma. A gente tem outros níveis que eles às vezes são mais utilizados dentro de laboratórios, como por exemplo,
nível limiar de integração. O que seria? O nível de ruído a partir do qual os valores devem ser computados na integração para fins de determinação de nível médio ou dose de exposição. O que é isso? Isso entra muito na programação do dosímetro. É algo que a maioria aqui vai acabar não utilizando. Tem também o nível médio, o NM, é o nível de ruído representativo da exposição ocupacional relativo ao período de medição, que considera os diversos valores de níveis instantâneos ocorridos no período e os parâmetros de medição pré-definidos. Ele também é um item que entra para integração e confecção de um dosímetro. São parâmetros muito importantes. O que mais a gente tem mais também? O ruído, outro item, ruído contínuo ou intermitente. Isso é muito importante, porque ele é até um dos nomes do anexo 1 da NR15. Lembram? Ruído contínuo ou intermitente. O que significa isso? Todo e qualquer ruído que não está classificado como ruído de impacto ou impulsivo. Ou seja, o ruído normal. Todo ruído que a gente está escutando geralmente é o ruído contínuo, tá? Aquele ruído contínuo. O ruído de impacto é aquele que faz assim, ó. Então, esse ruído de impacto, ele é definido com outro nome, como o ruído de impacto, por um acaso, tem o nome de ruído de impacto ou impossível. Como que ele é definido tecnicamente? Ruído que apresenta picos de energia acústica de duração inferior a 1 segundo a intervalos superiores a 1 segundo. Então, o que ele faz? Ó? Isso aqui é menor do que 1 segundo, aí se passa 1 segundo e tem outro desse. Ou geralmente não é 1 segundo, tá, gente? É mínimo de 1 segundo para ter outro. Mas, por exemplo, uma prensa, ela tem um ruído deste impacto e depois ali de 30, 40 segundos, 1 minuto, tem-se um outro ruído desse. Então, é isso que acontece geralmente, tá? E os dois últimos nomes que tem na definição da norma são a situação acústica, ou seja, cada parte do ciclo de exposição na qual o trabalhador está exposto a níveis de ruídos considerados estáveis. Então, ele... Lembra que a gente falou no início lá do ciclo de exposição? A gente lembra que a gente falou do ponto A ao ponto B, o ciclo ali de exposição? Aí depois, todo esse tempo, quantas vezes ele vai se passar ali, e você tem a situação acústica, tá? E, por fim, o último termo aqui que a norma considera que se deva saber para entender essa norma é zona auditiva. O que é essa zona auditiva? É a região do espaço delimitada por um raio de 150 milímetros por mais ou menos 50 milímetros, medindo a partir da entrada do canal auditivo. Então, é a região onde a gente vai escutar. Então, a partir daqui, a gente entende quais são esses termos para que a gente possa entender a norma, tá? Isso aqui é muito claro que alguns termos a gente vai usar mais dentro de laboratório,
Outros termos a gente vai usar mais dentro de perícia, mas para se entender a norma, é preciso ter conhecimento desses termos. Se vocês olharem a norma, é muito claro como é feito o nível equivalente. Existe uma expressão do nível equivalente que fala que o NE é 10 vezes log de 480 por tempo de exposição, vezes D dividido por 100, mais 85. A gente tem que saber essa fórmula? Sim, temos que saber. Vamos usar no dia a dia da perícia? Sim e não. Por que sim e não? Eu acho que dificilmente alguém aqui hoje vai ficar medindo ruído na mão, colocando uma planilha de Excel e fazendo essa soma, né? A maioria absoluta, se não dizer todos os peritos, vão usar um equipamento como esse aqui, que é o dosímetro de ruído, né? E na hora que vão usar o dosímetro de ruído, o equipamento já faz esse tipo de medição. Então, já utiliza essa fórmula. O que que acontece? A gente não vai usar essa forma na prática. Essa fórmula já está programada dentro do dosímetro de ruído. E aí, o que que a gente precisa realmente entender aqui, ó? Quando a gente vai fazer, a gente entendeu o Q3, entendeu o Q5, certo? Para vocês entenderem o Q3, quando eu falei com vocês, o limite de exposição é 85 decibéis. Numa tabela de Q3, vocês devem estar vendo na tela aí, olha que interessante. Com 480 minutos, ou seja, com 8 horas, eu posso ter 85 decibéis. Notem para vocês verem, quanto que é o dobro de 480? 960, certo? Se eu pegar 480 vezes 2, eu tenho 960. Então, olhem aqui que a tabela é muito clara ao dizer o seguinte: eu reduzi 3 decibéis, então eu estou conseguindo colocar o dobro do tempo de exposição no ruído, 960. Quando eu tenho o Q5, essa redução seria para 80, né? 960 minutos são correspondentes a 16 horas. No Q5, as 16 horas seriam com nível de 80 decibéis. Agora, notem que 80 decibéis você teria 1.523 minutos, 9. Ou seja, é mais do que a gente precisaria aqui trabalhar no dia, né, gente? Por quê? A gente, um dia, vamos somar 960 mais 480, daria 1.440. É isso? Façam aí. 1.440. Se eu tenho 24 horas de trabalho, dariam 1.440. Aqui eu estou falando que com 80 decibéis eu poderia ficar 1.523,9. É algo surreal. Agora, o contrário também é importante. Por quê? Enquanto no
Q5, o 240 minutos seria 90 decibéis. No Q3, vocês podem olhar aqui, é 88. No Q5, seria 120 minutos a 95 decibéis. E olha aqui que interessante. O Q3, os 120 minutos, é a 91 decibéis. E olhem aqui, o 94 decibéis, você poderia ficar 1 hora, enquanto no Q5 seria 100 decibéis. Olha a diferença do Q3 para o Q5. São quase 6 decibéis de diferença. E isso aqui é muito impactante para a questão da saúde humana. Geralmente, justiça trabalhista utiliza Q5, justiça previdenciária Q3. Então, é muito importante saber aonde a gente está trabalhando em cada um deles. Então, olhem aqui. Nessa tabela, quando a gente chega a 115 decibéis, a gente poderia ficar 0,46 minutos, ou seja, menos de 30 segundos. Então, são valores assim, que não dão muito para nem pensar em trabalho, né? Se você pensa aqui, ó, a partir de 97 minutos, 97 decibéis, você só poderia trabalhar 30 minutos. Ou seja, você imagina pagar um funcionário para um turno de 8 horas e ele só pode trabalhar 30 minutos naquele local. Então, o que essa tabela te fala? Olha, se você vai pôr ele num ruído muito alto, coloque o protetor auricular. Porque se você, empresa, não colocar, o local vai se tornar insalubre. E a insalubridade, ela gera alguns problemas. É a norma que é muito clara. Ela fala o seguinte: olha, aqui é insalubre. E, por ser insalubre, ela te gera um problema grande, não só de pagamento de insalubridade. Ela te faz um problema muito grande com relação à saúde do trabalhador. E aí a gente já falou disso. Talvez o mínimo que a empresa vai perder é a insalubridade. Por quê? Um dano à audição humana é irreversível. E isso vai ser pago. Aqui é muito importante algumas coisas. Se vocês forem olhando a norma, ela vai te falar sobre o que é um medidor integrador de uso pessoal. Ela vai te falar o seguinte, ó: os medidores integradores de uso pessoal, também denominados de dosímetros de ruídos, a serem utilizados na avaliação da exposição ocupacional ao ruído, devem atender às especificações constantes da norma ANSI S 1.25 de 1991 ou suas futuras revisões, ter classificação mínima do tipo 2 e estar ajustado de forma a atender os seguintes parâmetros. Olha que isso aqui é bem importante, tá? Circuito de ponderação A. Circuito de resposta lenta slow. Critério de referência 85 dBA, que corresponde a 100% da dose, para uma exposição de 8 horas. Nível limiar de integração, 80 dBA. Faixa mínima de medição, de 80 a 115 dBA. Incremento de duplicação da dose. 3. Indicação da ocorrência de níveis superiores a 115. Ou seja,
Passou de 115, deve ser parado. Então, isso aqui, ele está demonstrando passo a passo como deve ser a seleção do equipamento. Nos equipamentos dosímetros desse tipo, né, mais antigos, essa ponderação, esse circuito de ponderação A ou circuito de ponderação C, eles deviam ser marcados nos equipamentos. Hoje, esses equipamentos, como eles apresentam as curvas QA, as curvas Q3 e Q5, essas medições elas já vêm dentro do equipamento. Mas, por exemplo, se você está usando um DOS 500, você deve fazer essa configuração e aí você tem que fazer detalhadamente, porque se você marcar um circuito slow, uma curva de ponderação C ou A, e com o tipo errado, você vai ter uma medição errada, tá? E aí é muito importante que se tenha isso. Aqui, a gente não tem como objetivo ir passar detalhe a detalhe a detalhe da norma. A gente está vendo nos pontos principais e, no meu entendimento, esses aqui são os pontos principais da norma. É lógico que você pode olhar aqui, você vai continuar vendo diversos outros pontos da norma. Existe como o critério de julgamento e tomada de decisão, se, por exemplo, uma consideração técnica até 82 decibéis é aceitável, de 82 a 84 estaria no nível de ação, de 84 a 85 uma região de incerteza, maior do que 85 acima do limite de exposição. É lógico que tem vários outros pontos da norma, mas o que realmente altera e importa para uma perícia são os pontos que a gente pegou. Se a gente tivesse detalhando aqui a parte de higiene ocupacional, a gente poderia entrar um pouco mais em alguns detalhes, mas eu acho que realmente tudo que vocês tinham que entender sobre a NHO 01 para poder fazer perícia está falado aqui. Queria agradecer vocês por esse pedaço da parte de ter visto aqui esse pedaço da NHO 01 e agora vamos falar da próxima norma. Pessoal, obrigado que vocês chegaram até aqui. Agora nós vamos falar sobre a NHO 10, que fala sobre a exposição ocupacional a vibrações de mãos e braços, tá? Então, lembrado desse equipamento aqui, ó, coloca na mão para fazer a medição. Então, é isso aqui que nós vamos falar agora. Então, a gente vai dar uma passada aqui na norma, nos pontos principais da norma, e a gente começa pelas definições. Acho que é importante, quando a gente vai entender as normas, entender as definições, símbolos, abreviaturas e correlações. Por quê? Isso tudo é a base da norma. Se a gente entende os termos, a gente pode pegar essa norma que está no site do governo, né, são normas da Fundacentro, e ler com mais tranquilidade. Então vamos lá. A norma ela começa falando sobre aceleração instantânea. O que seria isso? O valor da aceleração ponderada em frequência no instante de tempo p, expressa em metros por segundo ao quadrado, segundo um determinado eixo de direção J, sendo que J corresponde aos eixos ortogonais x, y ou z.
Em resumo, é a aceleração daquele momento. Aí a gente tem a aceleração média, ou seja, o que que a norma define? A raiz média quadrática dos diversos valores da aceleração instantânea ocorrida em um período de medição, expressa em metros por segundo, definida por essa equação que vocês estão vendo aí na tela, né? Não nos interessa aqui entrar no detalhe da equação. O que que essas duas variantes que a gente falou, elas são importantes? Elas vão estar colocadas aqui, gente, nesse equipamento de vibração. Quando vocês tirarem o laudo, ela vai estar lá. E vocês têm que entender o que que significa isso, porque no laudo vai estar isso escrito. Então você vai chegar lá e vai falar assim: pô, mas o que que significa isso? Então aqui você vai estar entendendo. Agora a gente vai falar de um item muito importante, que é a aceleração resultante, ou ARE, tá? A gente vai falar muito, vocês vão ver aí, ARE, IAREM e AREP. O ARE, o que é o ARE? É o correspondente à aceleração média resultante representativa da exposição ocupacional diária, considerando os três eixos ortogonais e as diversas componentes de exposição identificadas, definida por essa expressão aqui. Vocês vão ver que o ARE, ele entra com a aceleração resultante de exposição parcial, ou AREP. Então, o ARE, ele vai estar mostrando essa resultante de exposição, tá? É importante? Sim, mas o mais importante não é o ARE, é o AREM. Lembra lá do dosímetro de ruído que a gente falou, chegou e falou sobre o NEM, que era N de normalizado. Aqui do mesmo jeito, o AREM, ele é o normalizado. Então vamos ver o que que fala a norma? A norma fala o seguinte: a sua aceleração resultante de exposição normalizada, AREM, correspondente à aceleração resultante de exposição ARE, convertida para uma jornada diária padrão de 8 horas, determinada por essa expressão, tá? Onde AREM é igual a ARE dividir ARE, raiz de o tempo de duração da jornada diária dividida pelo T0, que é 8 horas ou 480 minutos. Ou seja, se você trabalhar 8 horas, é 1 dividido por 1, raiz de 1, né? 1 dividido por 1, raiz de estudo é 1, raiz de 1 é 1. Então não altera. Mas, se você tem algum período diferente, ele vai fazer essa alteração e vai definir para um tempo diferente. Normalmente, todos os aparelhos de medição do mercado, se você pegar o Crompac, Svantec, 01DB, todos esses já vão ter esses dados na conversão do laudo. Você pode fazer na mão? Claro que pode, mas o laudo já sai com esse tipo de informação. Então, não é necessário que você faça esse tipo de cálculo. Se você quiser fazer, pode fazer, não tem problema nenhum. Quer conferir, pode fazer, mas o laudo já sai dessa maneira. Então, aqui o que é muito importante aqui, você saber
qual é o tempo de exposição, qual o tempo de duração da jornada diária de trabalho, né, do reclamante. E aí, quando você sabe isso, você consegue entender no detalhe. Outro ponto importante aqui da norma é o seguinte, que ele fala, outra definição é componente de exposição. Parte da exposição diária que pode ser representada por um único valor de aceleração resultante da exposição parcial AREP. A componente de exposição pode ser decorrente de uma única operação ou consequência de duas ou mais operações executadas de forma sequencial. Por exemplo, lembram lá do caso do ônibus? Você mediu a vibração do ponto A ao ponto B. Mas esse motorista, ele vai do ponto A para o ponto B, depois do ponto B para o ponto A, e assim sucessivamente. Às vezes ele faz isso 3 vezes, 4 vezes ao dia. Então, essa jornada dele de trabalho que está relacionada a esse ponto. Forças de preensão são forças exercidas pelo trabalhador para segurar a ferramenta ou a peça que está sendo trabalhada, tá? Tem a ver nesse ponto e esse ponto aqui. Então, são as forças de preensão. Grupo de exposição similar, GES, correspondente a um grupo de trabalhadores que experimentam exposição semelhante, de forma que o resultado fornecido pela avaliação da exposição de parte do grupo seja representativo da exposição de todos os trabalhadores que compõem o grupo. Vamos explicar isso de maneira mais fácil? Eu tenho aqui um trabalhador que trabalha lá com uma furadeira. Vamos supor que esse aqui seja um operador de máquina, seja um pedreiro, por exemplo, e tem um ajudante de pedreiro. Se a exposição dos dois ao mesmo tempo de furadeira for o mesmo, eu posso considerar esse grupo como um grupo de exposição similar, ou GES. Obviamente que eu posso ter variações nisso. Se eu tiver uma variação muito grande, ele já não é um GES. Limite de exposição. Acho que a gente já falou um pouco aí para as outras normas, então é a mesma coisa dos outros. Mas vamos ler o que a norma está dizendo aqui? Parâmetro de exposição ocupacional que representa condições sobre as quais se acredita que a maioria dos trabalhadores possa estar exposta repetidamente sem sofrer efeitos adversos ao sistema mão-braço que possam resultar em dano à saúde do trabalhador. Ou seja, a norma, não só essa, mas qualquer outra, ela coloca o limite de exposição para acima do qual se começa a ter problemas, né? Isso é a média, pessoal, a média. Pode ter gente que um pouquinho abaixo disso vai começar a ter problema? Sim. Pode ter gente que um pouquinho acima disso não vai ter problema? Sim. Mas isso é a média. Do mesmo jeito, agora é o mesmo termo, mas é mesmo termo aqui, nível de ação. A gente vai falar disso. Esse nível de ação, mesmo termo nos outros. Vamos ler um pouquinho aqui? Vamos ver o que diz? Valor acima do qual devem ser adotadas ações preventivas de forma a minimizar a probabilidade de que as exposições à vibração causem danos à saúde do trabalhador e evitar que o limite de exposição seja ultrapassado.
Então, se você está trabalhando com higiene ocupacional, que não é o foco do curso aqui, você deve utilizar protetores auriculares que abaixem o nível de ruído abaixo do nível de ação. Por exemplo, se você tem um nível de ruído de 92, por exemplo, não vai usar o pior protetor do mercado que tem 11 dBA, porque ele baixaria para 81, né? Ou se você quiser usar o Q5, tudo bem? Mas se você quiser utilizar o Q3, ele estaria abaixo do nível de ação. E aí é uma decisão técnica de cada empresa, mas aqui não é o foco disso. Aqui o foco é analisar o nível que a gente acabou de falar, o limite de exposição. Por quê? Ali, a partir do limite de exposição, a gente tem determinada insalubridade. A gente não está aqui focando em fazer um trabalho preventivo. A perícia não é fazer um trabalho preventivo. Então vamos aqui entender mais 3 pontos que a norma fala, que é o ponto de medição. O que é ponto de medição? São pontos ou ponto localizado ou localizados na zona de exposição ou próximos a essa, de forma que os valores obtidos sejam representativos da exposição da região do corpo atingida. Ou seja, o ponto onde se vai fazer a medição. E, por fim, a gente vai falar sobre zona de exposição. O que seria isso? Simplesmente a interface entre a fonte de vibração e a região do corpo para a qual a energia da vibração é transferida, né? Quando você está pegando assim, ó, você está a interface entre a fonte de vibração, ou seja, se eu peguei aqui entre esse ponto e aqui na mão, aonde está sendo transferido para o corpo. Então, esse aqui são um dos pontos mais importantes da norma. A norma ela é muito clara em relação a quanto deve ser colocado de nível de ação, qual deve ser o limite de exposição. Aí, aqui, ó, isso aqui é muito importante. Vamos lá. 6.3.6 procedimentos de medição. O que a norma fala? Olha que interessante. As medições de vibração transmitidas às mãos devem ser feitas segundo as 3 direções de um sistema de coordenadas ortogonais, de formas simultâneas, utilizando-se o acelerômetro do tipo triaxial. Triaxial, X, Y e Z, tá? E aí é muito claro o que a norma fala, ó. A figura 2 ilustra a localização dos sistemas de coordenadas ortogonais, que serve como base para a identificação do ponto de medição realizado. Então, olha que interessante. Ele pega o Z, pega o X, olha aqui, ó. Muito claramente, se você vem aqui, ó, olha a sua palma da mão, olha a determinação aqui do Z, do Y, né? E aqui, todo o equipamento de vibração, para não ter esse tipo de erro, ele é um sistema Poka-Yoke, né? Não tem muito como a pessoa errar a colocação desse ponto aqui. Então, todos os aparelhos do mercado, eles seguem essa linha. Então, aqui,
não há muito como errar esse tipo de definição aqui, tá? Então, esse ponto na norma, ele é muito importante, mas os fabricantes, por entenderem que é muito importante, já desenvolveram um sistema Poka-Yoke, onde é, o nível de erro aqui é praticamente eliminado. É lógico, se eu quiser pegar, virar isso aqui para cima, né, colocar ao contrário, eu vou ter um erro. Mas é muito difícil que alguém não entenda que deve ser colocado dessa maneira. Então, da parte de vibração de mãos e braços, a gente chega nos pontos mais importantes. Esses são os pontos mais importantes da parte de vibração de mãos e braços. E a gente mostra claramente que o importante para a perícia foi citado aqui. Queria agora, a gente vai passar para outro módulo. Queria que vocês continuassem junto com a gente para vocês entenderem mais um pouco. Você vai pausar a gravação na tela ou vai continuar? Ah, tô indo direto aqui. Mas aí vai ter. Agora não vai ter mais, não, né? Você vai estar continuando aí. Não, eu tô. Vou passar para o outro aqui. Ah, não, tranquilo. Aí você vai querer que coloque na tela também, né? O- Esse agora. Esse modo agora. É. Pessoal, a gente viu NHO 01, a gente viu NHO 10, agora a gente vai ver a NHO 09. Por que a gente decidiu fazer a 10 primeiro e a 9 depois? Por entendimento da parte técnica de vibração. Então, vamos passar aqui para agora que a NHO 09, ela fala da exposição ocupacional das vibrações de corpo inteiro, tá? A gente vai trocar aqui, vamos mandar esse aqui embora, tá? E vamos chegar com um acelerômetro triaxial aqui. Então, a gente vai, do mesmo jeito que a gente fez para os outros módulos, a gente vai tratar aqui as definições, símbolos, abreviaturas e correlações. Do mesmo modo que a gente entendeu para os outros, a gente entende que esses aqui são muito importantes. Vocês vão ver que a NHO 09 e a NHO 10, os termos de definições, símbolos, abreviaturas e correlações são muito parecidos. Se não puder falar que praticamente são todos iguais. Vamos lá. Então a gente vai começar sobre aceleração instantânea. Do mesmo modo, é o valor da aceleração ponderada em frequência no instante de tempo t, expressa em metros por segundo ao quadrado, segundo um determinado eixo de direção J, sendo que J corresponde aos eixos ortogonais x, y ou z. Isso aqui é importante para a gente saber no relatório. Por que é importante a gente saber isso aqui? Para você saber interpretar um relatório. Da mesma maneira, a aceleração média, AM, que é a raiz média quadrática dos diversos valores de aceleração instantânea ocorridos em um período de medição, expressa em metros por segundo na direção J, definido pela expressão abaixo aí que vocês estão vendo na tela. Do mesmo modo, a gente não vai entrar no detalhe da expressão, por quê? Esses aparelhos, eles já saem essa expressão.
A gente, como perito, a gente não está aqui para fazer conta de matemática como se tivesse no cálculo 1 de engenharia. A gente está para interpretar o resultado. Então, o aparelho já dá esse cálculo para a gente tem que entender e interpretar o aparelho. Interpretar o cálculo que está saindo do aparelho. Aí, a gente vai vir agora para aceleração resultante. Do mesmo modo que antes a gente relacionou o ARE com AREP e o AREM. Aqui é a mesma coisa, tá? Não vai mudar nesse módulo, vou ler só para vocês aqui, para vocês entenderem o que que é. Às vezes você não viu o módulo, não viu o módulo 10, você viu, tá vendo o módulo da NH09 primeiro, então vamos ler lá. Aceleração resultante de exposição, ou ARE, ela corresponde à aceleração média resultante representativa da exposição ocupacional diária, considerando os três eixos ortogonais, x, y e z, e as diversas componentes da exposição idênticas. Tá? Vocês verem, ela é uma fórmula que relaciona o ARE relaciona ao AREP, que é a aceleração resultante da exposição parcial. E aí, a gente chega pro importante que a gente precisa na perícia, que é o AREM. O que é o AREM? A aceleração resultante normalizada. O que esse normalizada significa? Que ele pega os tempos de exposição e normaliza para 8 horas. Então vamos ver o que a norma define? Corresponde à aceleração resultante da exposição ARE, convertida para uma jornada diária padrão de 8 horas. Ou seja, ele pega a jornada de trabalho da pessoa e converte para 8 horas. Se a pessoa trabalha, tem uma exposição menor, ele vai poder ter uma variação dessa vibração. Do mesmo jeito que no ruído, você vai poder ter uma variação do ruído. Aqui também, né? O AREM é simplesmente para normalizar para 8 horas, para que se entenda se ultrapassou ou não o nível de tolerância da norma, o limite de tolerância da norma. Então vamos lá. O que a norma fala também? Ela fala do componente de exposição, ou parte da exposição diária que pode ser representada por um único valor de aceleração resultante da exposição parcial AREP. A componente de exposição pode ser decorrente de uma única operação ou consequência de duas ou mais operações executadas de forma sequencial. Por exemplo, eu vou lá, lixo a lixadeira, lixo uma peça com a lixadeira. Eu posso medir a vibração disso e posso multiplicar isso, integrar isso com as outras quantidades de operações no dia. Se eu faço 3, 5, 10 ou uma única, tá? Importante, olhem aqui que isso aqui a gente não tinha visto antes. Fator de crista, ou FC. Quando vocês verem FC num laudo, ele quer dizer o fator de crista, ou o módulo da razão entre o máximo valor de pico de AJT e o valor de AMJ, ambas ponderadas em frequência. Então, é essa diferença, tá? Do máximo de pico e do valor do AMJ. Do mesmo modo que a gente viu antes na NHO10, a gente tem aqui na NHO9 o grupo de exposição similar, ou GES.
Vocês vão ver que é a mesma definição. Vou ler para vocês da norma, o que a norma fala muito claramente, que é o seguinte: correspondente a um grupo de trabalhadores que experimentam exposição semelhante, de forma que o resultado fornecido pela avaliação da exposição de parte desse grupo seja representativo da exposição de todos os trabalhadores que o compõem. É o seguinte: ainda que aquele trabalhador tenha um nome de função diferente, mas se ele está exposto ao mesmo tipo de vibração, ele tem exposição similar. Vamos pegar um caso aqui que talvez fique mais fácil. Tem um entregador de cerveja, que ele trabalha no caminhão e ele vai lá, dirige o caminhão, tá? Ele está lá dirigindo o caminhão dele no turno de 8 horas. Ele está exposto a uma vibração diária. Mas do lado dele vai um trabalhador que geralmente ganha menos, que é o carregador. O que esse trabalhador faz? Ele vai no caminhão, sentado no banco do passageiro. Quando chega no cliente, ele desce, abre a porta de trás do caminhão, desce com os engradados. Esse trabalhador está exposto ao mesmo nível de vibração. Essa é o que é chamado aqui, ó, de GES, que é o grupo de exposição similar. Então, esse trabalhador, ele está exposto ao mesmo nível de vibração. E isso que é a exposição similar. Ele tem função diferente, ganha até valores diferentes em termos de salários, mas a vibração ele está exposto do mesmo jeito. Agora, a gente vai entender, e que a gente já viu antes, o LE, o limite de exposição. O que a norma define como limite de exposição? O parâmetro de exposição ocupacional que representa condições sobre as quais se acredita que a maioria dos trabalhadores possa estar exposta repetidamente, sem sofrer efeitos adversos que possam resultar em dano à sua saúde. Isso, a norma é muito clara e muito sábia ao dizer que as quais se acredita que a maioria dos trabalhadores. Quando ela fala assim, acredita-se que a maioria dos trabalhadores, ela está dizendo o seguinte: vão ter alguns trabalhadores que, mesmo abaixo desse limite de tolerância, podem sofrer problemas. Então, é importante que a higiene ocupacional, a segurança da empresa, o SESMIT, a CIPA, ou CIPAMIN, se for na mineração, elas atuem para reduzir esses valores. Mas, numa perícia, análise é em cima do limite de exposição. O AREM para 8 horas, né? Se a AREM é normalizada, é para 8 horas, é de 1,1, segundo a NR15. Você não pode definir outro valor que você ache, né? Senão você vai ter que justificar de onde que você tirou esse valor, e a norma não fala isso. Do mesmo jeito que a gente falou na NHO 10, na NHO 9, tem-se nível de ação, que é exatamente a mesma coisa. Vamos lá aprender um pouco? Valor acima do qual devem ser adotadas ações preventivas de forma a minimizar a probabilidade de que as exposições à vibração causem danos à saúde do trabalhador e evitar que o limite de exposição seja ultrapassado. Aqui ela é muito importante notar o seguinte: nível de ação
e ele coloca ações preventivas. Então, quando é nível de ação, é necessário atuar. Novamente, volto a falar, relacionado à higiene ocupacional, relacionado ao SESMIT, a CIPA, a CIPAMIN, a toda a parte de engenharia de segurança do trabalho. Mas não há como fazer caracterização de insalubridade pelo nível de ação. Do mesmo modo como na outra norma, a gente fala ponto de medição. Ponto ou pontos localizados na zona de exposição ou próximos a esta, cujos valores obtidos sejam representativos da exposição da região do corpo atingida, né? Então, quando você está sentado, tem a parte aqui de membros inferiores, né? É, as nádegas, a início ali da coluna, são partes que podem estar expostas. Dentre outras, tá? Isso aqui são só exemplos, não considere que são apenas essas. Isso aqui a gente está simplesmente passando alguns exemplos. Outro ponto também muito importante é o VDV e o VDVR que está na norma. Vamos falar do VDV primeiro, depois a gente fala do VDVR. O VDV, que é o valor da dose de vibração, correspondente ao valor obtido a partir do método de dose de vibração à quarta potência, determinado na direção J, sendo que J corresponde aos eixos ortogonais x, y ou z, expresso em metro por segundo elevado a 1,75. E aí é dado por essa fórmula que está na tela. A gente, durante a perícia, você não vai fazer uma medição e vai colocando ali no papelzinho para fazer somas disso sequenciais. Você tem um equipamento integrador que está aqui e esse equipamento te faz essa integração dos números. Mas aí compete ao perito analisar e entender esses dados. Entender tudo isso. Por quê? Esses VDVs, eles vão resultar em um número. O que a gente vai falar agora, que é o valor da dose de vibração resultante, ou VDVR, correspondente do valor da dose de vibração representativo da exposição ocupacional diária, considerado a resultante dos 3 eixos de medição, que pode ser obtido pela expressão abaixo. Ou seja, o VDVR ele está na norma e corresponde a 21 metros por segundo elevado a 1,75. Então, passou disso, está caracterizada a insalubridade, ou passou do harém de 1,1, também está caracterizada a insalubridade. Não tem que passar dos dois, tá, gente? Isso é um ponto muito importante. Passou de um ou passou do outro, está caracterizada a insalubridade. E, por fim, para a gente entender essa norma aqui, a gente tem o que a norma define como zona de exposição. E o que seria essa zona de exposição? Simplesmente a interface entre a fonte de vibração e a região do corpo para a qual a energia de vibração é definida, é transferida, né? Então, vocês notem que é muito similar esse conceito ao que é falado na NHO 10.
Então, se vocês entenderem, isso, as entradas são em vários pontos. Vocês podem ver aqui, ó, baseada na ISO 2631 de 1997, tem os eixos de direção adotados para a medição. Olhem quando é sentado, quando é em pé, quando é posição deitado ou inclinado. Vocês vão ver os eixos X, Y e Z adotados. E aí é muito importante que o equipamento tenha mostrando para vocês aonde está o eixo X, aonde está o eixo Z. Por quê? Se você coloca o equipamento aqui, ó, isso aqui é uma posição. Ele tem o eixo Z, tá para cima, né? Aqui tem, você pega os eixos, você pega eixo X, eixo Z, né? Eu acho que fica mais fácil mostrando assim, ó. Você tem o eixo X, o eixo Y e o eixo Z, tá? Quando você, se você inverte a posição aqui da onde você coloca o acelerômetro, você vai inverter o eixo X com o Y. Aí você vai ter uma alteração desses eixos. Então, é importante que você não faça esse tipo de erro. Como é que você vai entender? Você vai ter que pegar com seu fabricante de medidor de vibração, que seja Svantec, Crompac, 01dB ou qualquer outro que seja, entender aonde estão seus eixos. Então aqui é um dos pontos mais importantes e esse é um dos pontos mais importantes para se entender. E como todo equipamento, ele deve ser calibrado, né? Ele deve ter marcado aqui, ó, que foi calibrado, né? A gente já falou dos outros, né? A gente marcou aqui também a calibração. Então, esses são os pontos importantes para se entender da norma. E, por fim, aqui a gente fala sobre a localização e a fixação dos transdutores. Olha aqui muito claramente, a norma ela não deixa qualquer dúvida que a fixação do acelerômetro ela deve ser o eixo X para frente, né? A gente acabou de falar sobre isso, mas aqui nesse outro ponto ela também deixa muito claro o eixo Y para a lateral, e o eixo Z não há como a pessoa errar, porque todo mundo vai pegar, colocar o acelerômetro assim, né? Se a pessoa pode colocar assim de lado, tudo, mas ninguém vai colocar um eixo Z dessa maneira. Então não há como fazer isso. E por fim, a gente chega no ponto aqui mais importante dessa norma, que vai mostrar sobre a localização e fixação dos transdutores. Ou seja, ele vai pegar esse acelerômetro aqui e vai mostrar o seguinte, olha, tem que ter o eixo X, o eixo Z, o eixo X, o Y e o eixo Z para cima. Obviamente, o eixo Z ninguém vai errar, porque ninguém vai colocar um acelerômetro dessa forma, né? Mas às vezes a pessoa pode errar colocando desse jeito ou desse no banco. Então é extremamente importante que seja colocado com eixo X para frente e
Como é que a gente sabe onde está o eixo X no equipamento? Claro que para saber isso, a gente vai ter que ligar para o fabricante ou pegar o manual do fabricante, se for um equipamento da Crompac, da Svantec, 01DB, ou outro equipamento aí do mercado, e são muito fáceis essas informações, os fabricantes passam muito fácil, tem os manuais na internet. E, mais importante, notem aqui a fixação do acelerômetro no assento. Por quê? Essa fixação do acelerômetro no assento mostra muito claramente que, se não for fixado, o nível de vibração pode aumentar, e isso aqui é muito comum de se fazer impugnação em cima disso aqui, tá? Se deu um valor acima e o perito oficial não fez a fixação com fita, é um ponto de muita disputa. Então, chegamos aqui ao fim dessa norma. Queria agradecer a todos aí por terem assistido esses módulos e vamos para a última parte, que é com relação a NHO 06, que fala sobre calor. Vamos lá para terminar, né? Obrigado a todos que chegaram até aqui. Estou muito feliz vendo vocês aqui. Vamos para o último módulo. Muita energia, muita vontade. Se vocês chegaram até aqui é porque vocês estão querendo mesmo estudar a parte de perícia, querem se tornar um perito. Então vamos lá. NHO 06. O que ela fala? Ela fala sobre avaliação de exposição ao calor. Gente, vocês vão notar até pelo tempo de curso que a gente não vai poder entrar no detalhe de todas as normas da NHO, mas nós estamos chegando falando sobre os pontos principais. E o que a gente entende aqui que é principal? Primeiro, a gente saber as definições, porque se a gente sabe o que são as definições das normas, a gente consegue entender e conhecer o que fala cada um. Definição aqui que ela fala. Aclimatização. O que seria isso? Adaptação fisiológica decorrente de exposições sucessivas e graduais ao calor, que visa reduzir a sobrecarga fisiológica causada pelo estresse térmico. Ou seja, quando você consegue, naquele local, você vai se aclimatizando, ficando com a temperatura ali, seu corpo vai se adaptando ali de forma sucessiva e gradual naquele local. Ciclo de exposição. Conjunto de situações térmicas ao qual o trabalhador é submetido, conjugado às diversas atividades físicas por ele desenvolvidas em uma sequência definida. Ou seja, do mesmo modo que nas outras normas, o ciclo de exposição são ali as quantidades de vezes que são feitas, né? São as atividades envolvidas. O ciclo de exposição são termos que se usam nas normas para se entender esse ponto. Do mesmo modo, vocês vão ver GES, que é o grupo de exposição similar. Ou seja, vou ler aqui para vocês de novo, mas se vocês já viram das outras normas, corresponde à mesma coisa, que corresponde a um grupo de trabalhadores que experimentam
exposição semelhante, levando em considerações as condições térmicas e as atividades físicas desenvolvidas, de forma que o resultado fornecido pela avaliação de exposição de parte desse grupo seja representativo das posições de todos que compõem o mesmo grupo. Ou seja, estou aqui nessa sala, todo mundo que está dentro dessa sala aqui gravando está submetido à temperatura, não sei quanto está aqui, mas a 20 graus Celsius. Então, todos que estão aqui, independente da função, são submetidos à mesma temperatura. Então, é um grupo de exposição similar. Agora, para a gente entender aqui, ó, vimos o equipamento, índice de bulbo úmido, termômetro de globo IBU-TG. Índice utilizado para avaliação da exposição ocupacional ao calor, que leva à consideração temperatura, velocidade e umidade do ar e calor radiante. Ou seja, esse equipamento dá esse tipo de informação, certo? Vamos também chegar em outra medida que esse equipamento dá. Índice de bulbo úmido, termômetro de globo médio, IBU-TG. Média ponderada no tempo de diversos valores de IBU-TG obtidos em um intervalo de 60 minutos corridos. Tá? Limite de exposição ocupacional. Ele está lá relacionado às tabelas da norma. Valor máximo de IBU-TG relacionado à taxa metabólica média. Representa as condições sobre as quais se acredita que a maioria dos trabalhadores, vejam bem, a maioria dos trabalhadores possa estar expostos repetidamente durante toda a sua vida de trabalho, sem sofrer efeitos adversos à sua saúde. Foco nesse ponto, ele fala da média, tá? Nível de ação, valor acima do qual devem ser adotadas ações preventivas de forma a minimizar a probabilidade de as exposições causarem danos à saúde do trabalhador. Esse valor corresponde ao limite de exposição ocupacional ao calor para trabalhadores não aclimatizados. Importante aqui que o nível de ação são do mesmo modo que os outros, são ações preventivas. Ponto de medição. Ponto físico escolhido para posicionamento do dispositivo de medição, onde serão obtidas as leituras representativas da situação térmica, objeto da avaliação. Então, a gente lembra aquele exemplo que eu dei sobre qual seria o ponto de medição, mostrando detalhadamente? Tem a ver com isso aqui. Situação térmica. O que a norma define como situação térmica? Cada parte do ciclo de exposição na qual as condições do ambiente que interferem na carga térmica a que o trabalhador está exposto podem ser consideradas estáveis. Taxa metabólica, quantidade de energia por unidade de tempo produzido no interior do corpo humano, que leva em consideração a atividade física exercida, também relacionada à tabela da norma. Porque tudo isso aqui vai nos levar para a caracterização ou não de insalubridade. Taxa metabólica média, do mesmo jeito. Média ponderada no tempo das taxas metabólicas obtidas em um intervalo de 60 minutos corridos. Então, tudo que a gente faz em relação à consideração da norma, da NR15, ela tem a ver com 60 minutos, ou tem a ver com a hora. Lembra que a gente veio falando dos exemplos práticos sobre a hora? É por causa disso aqui. E, por fim, o que a norma fala, ela fala de valor teto. Valor de IBU-TG relacionado a uma taxa metabólica que define condições extremas nas quais o trabalhador não é mais capaz de manter o equilíbrio térmico
implicando o aumento da temperatura central de 1 grau Celsius em menos de 1 minuto. Ou seja, já em menos de 15 minutos, desculpa. Ou seja, já é uma situação crítica. Então, aqui, se a gente vai vendo as fórmulas de BUTG, aqui a gente vê as tabelas que são importantes, tá? Mostrando aqui, sentado, qual seria a taxa metabólica, trabalho ponderado com os 2 braços, qual seria a taxa metabólica. A gente vê a tabela aqui de atividade por taxa metabólica, mostrando todos em pé. Então, a gente vai vendo aqui quais são as tabelas relacionadas com a taxa metabólica. E aí, a gente vai vendo, mostrando qual seria a taxa metabólica, porque com isso, a gente consegue entender na norma, fazer os cálculos e, a partir dali, a gente entender não só o nível de ação para os trabalhadores, mas o limite de exposição, se foi ultrapassado. Seriam esses os principais pontos aqui da norma. Não vamos nos estender mais detalhadamente, mas queria agradecer todos que participaram de todos os módulos. Tenho certeza que a gente tentou dirimir os principais pontos de dúvidas, entender e explicar os principais pontos que podem aparecer dentro de uma perícia, mas tenho certeza que ainda vai faltar alguma informação, que ainda vai ter alguma dúvida, que ainda vai ter um ponto talvez nebuloso. Apareceu isso, não tenham dúvidas. Podem me chamar, me chamem pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo LinkedIn, e-mail. Se não conseguiu nenhum desses, sinal de fumaça, como quiserem. Mas eu estou sempre disposto a ajudar no que for possível. E se eu não souber da informação, eu vou buscar, eu vou entender, mas estou sempre aqui para ajudar. Muito obrigado por todos que participaram, chegaram ao fim desse curso. Agradeço demais. Obrigado. Um abraço e até breve, pessoal.